Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje vim trazer aqui um vídeo falando sobre tudo que eu li nas férias. Minhas aulas estão prestes a voltar e eu queria comentar aqui com vocês sobre o que foi que eu li nesse período e já devo admitir que eu tô um pouquinho decepcionada comigo mesma. Eu pensei que eu ia ler muito mais, que eu ia vir assim, uma máquina de leitura. E foi meio que o oposto disso, eu não virei uma máquina de leitura, eu li pouco até. E assim, pouco para meus parâmetros, tá? Não quero militância aqui também. Então, vamos falar sobre isso enquanto vocês ignoram a zona que tá o meu quarto. Eu pensei que o enquadramento não iria mostrar. Talvez se eu ficar assim o vídeo inteiro, não mostre. Vamos começar então falando sobre cantoras, que eu já comentei muito sobre esse livro no TikTok, no Instagram, mas eu sinto que aqui eu não comentei ainda, sendo que se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Nessa história, então, a gente vai acompanhar 5 mulheres que, na época não existia o termo, mas mulheres que beijam mulheres. Elas estão vivendo no Uruguai durante a ditadura militar, em que era proibido mulheres se juntarem, fazerem grupinhos de conversa e tudo mais, não podiam se encontrar. E essas 5 mulheres, então, elas percebem que elas têm isso em comum e elas se juntam para fazer uma viagem. E a gente vai acompanhando elas com o passar do tempo. Então a gente vê essa viagem delas para uma praia ali perto e vai acompanhando com o decorrer do tempo. A viagem, ela termina meio cedo assim na história. E eu fiquei com um pouco de receio de que o resto do livro seria uma encheção de linguiça, porque ele é um livro assim até mais grandinho. Mas eu amei tanto porque a gente conseguiu conhecer essas mulheres com o passar do tempo. E o livro é em terceira pessoa, a gente vê todas elas. Em nenhum momento eu senti que uma personagem ficou apagada. A gente conseguia ver muito sobre elas com o decorrer e era bem dividido assim, então deu pra conhecer todas elas ao fundo. Tem uma personagem aqui que é a Madalena, que a gente sabe pouquíssimo sobre a vida dela no início, mas quando revela o passado dela, meu Deus do céu, essa mulher sofreu muito. Eu tô com o ticket do Cavossauro aqui dentro, porque era o livro que eu tava lendo quando eu fui pra praia. Eu só não chorei muito com esse livro porque, sem querer, eu mesma me dei um spoiler, futricando nas páginas, vendo quanto tempo durava cada parte do livro. Então eu tomei esse baita de um spoiler e eu não consegui ficar triste. Quer dizer, eu fiquei, mas eu não consegui, assim, sentir aquele choque. Esse livro é dividido em 3 partes, a segunda parte é a maior. E, inclusive, foi quando eu fui ver quanto tempo durava a segunda parte que eu tomei esse spoiler. Então eu já fico sabendo que é a maior parte do livro, tá? Minha única reclamação, assim, é a questão de que o meu livro meio que se descolou aqui, a lombada da capa. Então quando abre, ficava um vão super grande. Eu tinha que manusear com muito cuidado. E não foi questão de que caiu água nele, nem nada do tipo. Eu fui lendo e quando eu passava as páginas eu sentia a cola se soltando, eu escutava esse barulho. Então não sei o que aconteceu aqui, mas eu fiquei muito triste porque eu não queria perder essa capa belíssima. Esse livro, a edição é muito, muito linda. Por dentro também, ele é assim, eu fiquei completamente apaixonada. Quem fez esse design tá assim, ó, merece o Nobel da Paz. Aí a gente vai pra segunda leitura que eu fiz nas férias. Lembrando que aqui eu tô falando de livros que eu comecei e terminei, tá? Eu comecei muitos livros nesse período que eu não terminei. Mas o segundo livro que então eu finalizei, né, foi Novembro 9. Eu já falei esse livro aqui no canal, mas eu nunca vou me cansar de falar mal dessa merda. Quem vai acompanhar, a Fallon e o Ben, eles se conhecem um dia, ali no dia 9 de novembro. Mas a Fallon tá se mudando, eles vivem ali uma paixão muito intensa. E eles combinam de passar os próximos 5 anos se encontrando e conversando somente neste dia. Ele vai acompanhando, então, os 9 de novembro da vida deles. E, assim, eu não aguentava mais esse livro, assim. A única coisa boa é de que a leitura é muito fluida, então ela termina muito rápido. E tu não sofre tanto. Mas não tem muitos lados positivos, assim. Eu não gostava muito dos personagens, achava muito chatos. O Ben, que é o protagonista masculino, um insuportável. A Fallon, que é a nossa protagonista, ela tem parte do corpo esquerdo dela com cicatrizes de queimadura, que ela sofreu um incêndio na casa dela. Tipo, o pai dela esqueceu ela ali. E daí, quando vai passando o livro, a gente vai descobrindo mais sobre cada um deles e sobre esse acidente. Eu pensei, meu Deus, a Colleen Hoover realmente conseguiu fazer o impossível, fazer uma das piores coisas, mas
absurdas em um livro e vender como se fosse um grande romance. Eu odiei cada segundo lendo este livro. Depois nós temos As Líderes de Torcida, que também tem vídeo aqui no canal falando sobre. Esse livro me surpreendeu muito. E tem bem a vibe de adolescente que resolve o mistério que a polícia não resolveu, que normalmente eu não gosto, mas eu senti que foi muito bem trabalhado, né? A gente tem a Mônica, que ela começa a investigar mais sobre a morte da irmã dela e das amigas dela, que todas eram líderes de torcida no colégio e elas morreram, tipo, todas em um mês, assim. Elas não morreram todas, tipo, juntas, foram mortes separadas e com um intervalo de um mês em uma cidade pequena. Eu gostei muito desse livro, achei muito interessante. Eu pensava, assim, pelo andar da carruagem, que a autora iria deixar algumas coisas ali meio estranhas passarem, tipo, ia botar uns panos quentes, iam deixar pontas soltas, mas tudo fechou tão bem que eu, assim, adorei. Eu só não digo, assim, que é um livro 5 estrelas, porque eu demorei um pouquinho pra ler. Eu tô agora entendendo que Novembro 9 me deixou uma ressaca literária, né? Então, As Líderes de Torcida foi a grande vítima depois, tá? Mas é um livro muito bom. E se tu tá começando a ler suspense, recomendo pegar esse livro, porque é um suspense, tem uma investigação ali, mas não tem aquela coisa policial. E o último livro, que é um livro que eu tô lendo, mas eu pretendo terminar ele, por isso que eu já tô contando aqui como leitura realizada, é O Massacre da Família Hope. A me acompanhar a Kitty, que ela é uma cuidadora de idosos, e ela tá um tempo sem trabalhar porque aconteceu alguma coisa com um antigo paciente dela que fez ela tomar uma suspensão de 6 meses. Então, ela é contratada, né, na agência que ela trabalha para cuidar da Lenora Hope. A Lenora, ela é uma senhora já de 77 anos e há 60 anos atrás a família dela, os pais e a irmã, foram assassinados na mansão deles e só a Lenora sobreviveu. O que também dava a entender que a Lenora foi quem matou todos eles, porque só estava a família em casa nessa noite. Só que a polícia nunca teve uma prova concreta contra a Lenora. Ela não foi declarada, né, como culpada, então ela meio que ficou solta, passou o resto da vida dela dentro da mansão onde os assassinatos ocorreram. E a Kitty tem muito medo dela, assim. A Kitty sabe a história, ela acredita que a Lenora é a culpada, mas ela precisa de dinheiro porque ela já tá há muito tempo sem trabalhar, as economias estão acabando, tem uma música chata aqui em volta. E ela aceita isso, então ela acaba ali começando a trabalhar, com o pezinho meio atrás. A casa em si é um pouco estranha, a mansão. Até que um dia a Lenora fala que quer contar pra Kitty o que realmente aconteceu naquele dia. E a Kitty agora vai ter, assim, ser talvez a primeira pessoa pra quem a Lenora conta isso. Eu tô gostando muito desse livro. A gente tem, principalmente, o ponto de vista da Kitty, mas em alguns a gente vê os trechos da Lenora, porque a única forma de comunicação da Lenora é escrevendo, datilografando numa máquina de escrever, porque ela não tem mais movimento do corpo, só do braço esquerdo. Então ela começa a escrever o que aconteceu naquele dia pra Kitty, e a gente tem acesso, né? É mostrado que ela está escrevendo pro leitor. E assim, que família doente, mas eu tô gostando muito desse livro. Tem uma outra personagem que é a Jessica, que ela é faxineira na mansão. Ela apareceu poucas vezes até agora, eu não tô nem na metade desse livro, mas já acho ela muito legal. E tô adorando este livro, espero que não me decepcione. Mas enfim, né, esses foram então os 4 livros que eu li. Um livro físico no Kindle, representando os outros 3. Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu espero que nas minhas próximas férias eu leia mais, né? Se bem que minhas próximas férias, tô contando férias da faculdade, né? Não vai ser férias, vai ser graduação completa. Então, quando tiver férias novamente, em algum momento da minha vida, espero ler mais. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um beijo, tchau!